Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Bom, antes de mais nada, né, Carol, nós gostaríamos de pedir desculpas a vocês, né, porque esse vídeo está sendo lançado numa segunda-feira. E o nosso combinado aqui era de lançarmos um vídeo novo todos os domingos, né? Além de que segunda-feira o movimento aqui é o triplo, né? Mais intenso. Então é mais barulho, né? É carro passando o tempo todo, moto, ônibus, caminhão, é muito barulho, né? Mas é porque ontem... Conta o que a gente fez ontem, Carol. Nós saímos muito cedo de casa, nós fomos a um distrito aqui próximo, chama-se Calheiros, aqui no Rio de Janeiro, onde tem o santuário de Nossa Senhora Aparecida. Popularmente o pessoal chama de Aparecidinha. Um lugar maravilhoso, nós tivemos um encontro assim muito mais maravilhoso ainda com o nosso bispo, Dom Fernando Rifan. Ele falou para as famílias, né? Falou o que é ser família, deu muitas dicas na criação dos filhos. E nós encontramos muitas famílias abençoadas, assim. Nós louvamos a Deus por esse momento, né, que Ele nos proporciona, que encontremos mais pessoas que têm o mesmo objetivo de vida do que nós. E foi muito, muito bacana. Mas a gente chegou tarde em casa. O sol também já tinha sumido, já não tinha luz pra gente gravar. E aí eu quero também fazer o meia-culpa aqui, porque eu estava um pouco apreensiva com o tema desse vídeo de hoje, né? Porque eu falava pro Rodrigo, eu não quero causar escândalo em ninguém, né? Não quero, assim, que seja um vídeo, assim, um motivo enfim, de escândalo que vá passar uma imagem errada daquilo que a gente quer falar, né, meu bem? É verdade. Na verdade, assim, o tema que nós vamos tratar hoje não é um tema gostoso, tá? Não é um tema que a gente se alegra de falar sobre isso, mas é necessário falar sobre isso. Primeiro, porque faz parte do nosso testemunho, né? Quem acompanhou o vídeo da semana passada, teve 500 e poucas visualizações até agora, né? Viu toda a nossa história e tal, e faltou esse pedacinho aqui que nós falamos, né? No próximo vídeo nós vamos comentar, para você entender melhor por que a gente veio para cá, como era ser um católico tradicional lá na nossa arquidiocese. Então, coisas que nós passamos naquele período todo que nós vivemos lá, né? Coisas que nós acreditamos que serviram para o nosso crescimento espiritual, que a gente sabe que de todo mal Deus tira um bem maior, né? Então tudo isso que a gente viveu, tudo isso que a gente passou, teve um objetivo, fazer com que a gente fosse crescendo na fé, crescendo de fé em fé, né? Foi para o nosso crescimento espiritual, para que isso culminasse com a nossa vinda para cá, tá? Então a gente quer deixar bem claro que as coisas que nós vamos contar para vocês hoje não tem de forma alguma objetivo de falar mal de um determinado sacerdote, ou do bispo, ou da paróquia, ou da equipe de liturgia, nada disso. Principalmente porque nós temos uma consciência aqui em casa de que não se fala mal de padre, não se fala mal de sacerdote, nunca, de jeito nenhum. Né? Por mais que você pense que ele esteja errado, o sacerdote é o sacerdote. E ele, por ser um sacerdote ungido de Deus, ele tem muito mais tentações, muito mais do que nós, né, meros mortais, leigos. Exatamente. Então nós precisamos rezar muito pelos sacerdotes, sempre, né? Então nós não rezar. queremos que esse nosso discurso seja tirado do contexto, né? Para que estão falando mal de determinado padre. Não é esse o objetivo do vídeo, né? Mas eu estava conversando com o Rodrigo também, porque apesar do meu receio, né, em contar algumas dessas histórias, eu penso assim que também é um testemunho e que Sim. pode servir para várias pessoas que estão nos assistindo se identificarem com isso, né? E de uma certa forma também ser um consolo para essas pessoas. Alguma das coisas que aconteceram conosco, nós sabemos que acontece no Brasil inteiro e todos os dias, né? Até pior, né? Até pior, talvez. Então, quem sabe você deixa ali nos comentários o seu testemunho também, o que já aconteceu com você nesse sentido. Nós não vamos citar nomes, né? Nós não vamos citar paróquias, nem datas precisas, para que as pessoas não fiquem fazendo relação. Então, se foi naquela época, em tal paróquia, então era tal padre. Não. A gente quer contar o que aconteceu, porque, como eu já disse, de todo mal, Deus tira um bem maior. Isso serviu para o nosso crescimento espiritual. E isso tudo somado fez com que a gente resolvesse vir para cá. Mudar de vida. Exatamente. Então, eu comentei no vídeo passado, quando eu conheci a Toca de Assis,
e quando eu fui a Curitiba, aí ia assistir lá uma missa com o padre Roberto Licelli, que hoje não é mais padre, né? Muito bem. Lá que eu comunguei pela primeira vez na minha vida, de joelhos e recebendo o corpo do Senhor diretamente nos lábios. Voltando para a minha cidade, Itajaí, eu comecei a estudar, né? Então, peguei lá o Código de Direito Canônico, estudei a respeito da Sagrada Comunhão, né? A respeito da forma ordinária de se receber o corpo do Senhor e a forma extraordinária de se receber, né? E estudei a história, tudo o que aconteceu na igreja, por que começaram a dar comunhão nas mãos. Isso a gente até pode fazer um outro vídeo para contar assim em detalhes para vocês, né? Mas o que aconteceu comigo? Eu, a partir daquele momento, resolvi que nunca mais na minha vida eu iria tocar com as minhas mãos impuras, as minhas mãos sujas de pobre, miserável pecador, o sacrossanto corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Então isso foi uma decisão minha. Eu disse, eu não toco mais, né? A gente até pode falar num outro vídeo também, Carol, sobre a questão de quem pode tocar o corpo de Cristo de fato, né? Quem é a pessoa que está autorizada a isso? Embora a gente saiba que foram se abrindo coisas e hoje em dia, né, a bagunça está muito grande. Mas foi uma decisão minha. E a partir dessa minha decisão, que já tem pelo menos uns 15 anos, né, na minha paróquia então aconteceu o primeiro episódio que eu quero contar para vocês. O episódio de que eu estava na fila da comunhão e o sacerdote, ele quis me negar a Eucaristia, né? Eu me ajoelhei para receber o corpo de Cristo e ele disse, de pé, fez assim, de pé, chamou a atenção de todo mundo. Sabe quando parece que o tempo congela? A igreja toda estava olhando para mim, todo mundo ficou olhando para mim, ajoelhado ali, e o padre dizendo, de pé. E eu tomei aquele susto tão grande que num reflexo, sem pensar, eu fiquei de pé, né? Fiquei de pé. E de pé eu continuei com as mãos para trás e fiz assim para frente, né, para receber na boca. E o padre disse assim, na mão! E todo mundo, né? Mas aí, quando eu já estava de pé, o susto já tinha passado. Eu já sabia do Código de Direito Canônico, eu já sabia do meu direito de receber o Senhor nos lábios. E eu continuei com as mãos para trás até que ele me entregou. Então ele, a contragosto, ele me entregou o corpo do Senhor nos lábios, mas foi de pé, que eu naquele momento de susto, né, fiquei de pé. A partir daí, então, por uma questão até de sensatez, eu continuava frequentando aquela mesma paróquia, mas eu não ia mais na fila da comunhão com o padre, né? Eu procurava sempre um diácono ou um ministro para comungar. Depois disso, o padre fez uma reunião com os diáconos e com os ministros e disse para todos eles que não poderia entregar o corpo do Senhor nos lábios de ninguém, que era só na mão. Então foi uma orientação que ele deu geral. Isso fez com que eu tivesse que sair daquela paróquia e começar a ir nas capelas, né? Só que nas capelas a orientação era a mesma. Porém tinha uma capela perto da minha casa em que os ministros eram nossos vizinhos, nossos conhecidos. Então eles assim meio que escondido do padre e tal, eles me davam a comunhão. Então eu me ajoelhava e recebia a comunhão nos lábios, de joelhos, mas era como se tivesse cometendo um crime, sabe? É como se tivesse assim descumprindo uma ordem do sacerdote, está sendo desobediente e tal, uma coisa nesse sentido, tá? Essa foi a minha primeira experiência assim traumática nesse sentido. E o que fez com que eu parasse de frequentar a minha paróquia e começasse a ir em outras paróquias. A nossa cidade de Itajaí, para quem mora aqui em Bom Jesus, que a gente tem poucas paróquias aqui, não tem essa noção, que lá é uma cidade muito grande, tem mais de 100 mil habitantes, né? Então tem muitas paróquias e cada paróquia tem 200 mil já, meu Deus do céu, estou perdido nas contas. Né? Então, tem muitas paróquias e cada paróquia tem muitas capelas, né? Então tinha muitas opções. Então comecei a procurar assim uma que eu pudesse comungar tranquilamente, né? De joelhos e nos lábios.
Não só isso, né? A partir daquilo ali, as pessoas começaram a me ver como um estranho, como o diferentão, né? Porque passava mais tempo ajoelhado, porque fazia uma ação de graças prolongada, porque depois que acabava a missa eu continuava de joelhos rezando, né? Uma série de coisas assim que as pessoas já estranharam. E há 7 anos atrás, quando eu e o Rodrigo começamos a namorar, uma vez ele me convidou pra ir na missa. E aí ele falou pra mim assim, não, vamos à missa então junto. Eu acho que era dia de semana. E aí ele falou, mas você vai ter coragem de ficar do meu lado na missa? Lembra que você falou isso pra mim? Porque o Rodrigo vestia só preto, todo de preto, com um tal enorme assim, né, no peito. E ele fazia uma tonsura na cabeça, ele raspava a cabeça. Então ele era diferentão mesmo. Então tá, eu tenho que admitir que era mesmo, tá? Mas enfim, aí... diga. Desculpa. Mas com o exemplo do Rodrigo, né, eu ainda... Por um bom tempo eu ainda comunguei nas mãos, né, assim, porque, enfim, mas aquilo foi brotando no meu coração, assim, né, o desejo, até que uma vez, a primeira vez eu tive coragem, pra mim foi um ato, assim, de coragem, né, de ir contra a maioria das pessoas e fazer aquilo que o meu coração estava desejando fazer. E aí, a partir daquele dia também, eu não comunguei mais nas mãos, só nos lábios. E é bom sempre ressaltar que eu nunca... impus isso pra você. Nunca falou nada. Eu nunca disse, Carol, tem que ser assim, temos que fazer desse jeito. Foi uma coisa que foi acontecendo naturalmente. Até porque, como o Rodrigo citou o Código de Direito Canônico, né, que é a lei da igreja, ela determina que a escolha é do fiel. Então isso. O fiel que escolhe, cada um escolhe, né, a forma como acha melhor, como quer receber Nosso Senhor. Né? Então um dia nós fomos à Santa Missa juntos, eu sempre dava a vez para Carol, para ela ir na minha frente, para comungar, para ela comungar primeiro que eu. A gente sempre deixava para ir lá no final da fila, para não atrapalhar as pessoas. Para não ser acusado, né, de você tá ajoelhando, tá atrasando a fila. A gente era o último, sempre os últimos. Os últimos, né? Então a Carol a penúltima, eu o último. E nós fomos então à missa. E aí o que aconteceu com você, Carol? Conta pra eles. Eu nunca tinha passado por uma situação dessa. Já fazia alguns meses assim que eu vinha comungando nos lábios em outra paróquia, né? Porque nós éramos meio que desparoquiados. Isso, pulando de paróquia. A gente ia sempre, né? Dependendo do horário, do dia, a gente ia numa igreja diferente, né? Infelizmente a gente tinha que ter esse jogo de cintura. Isso, E aí eu me ajoelhei e o sacerdote, com o Nosso Senhor nas mãos, ele falou: aqui não é de joelho, não. Pode levantar, levanta. Aí eu fiquei assim, meu olho já encheu de lágrima, né? Mas eu não me levantei, eu travei. E ele falou: você não quer receber? Você não quer receber? Então sai daqui, com o Nosso Senhor nas mãos, né? E aquilo pra mim, assim, eu levei um choque muito grande, sabe? E eu só falei: mas padre, sabe? Foi assim. Eu entrei em estado de choque, né? Aí ele assim: eu vou lhe dar, mas você não me venha mais aqui, você não me apareça mais aqui. Foi essas palavras dele. Isso. Aí ele nos entregou a comunhão. Não, é que daí é interessante assim, que aí ele entregou a comunhão para você, depois de ter feito todo esse escândalo, e o próximo era eu, né? Aí eu podia ter pensado assim: bom, já que ele fez tudo isso, agora eu vou receber na mão. Nada disso. Chegou a minha vez, eu de joelho também, né? E aí, então, ele ficou furioso. Sabe que você via ódio no olhar de um sacerdote? Muito triste, né? Isso, muito, muito triste. E até hoje, vou dizer pra vocês que isso já faz 7 anos, né? Um pouco mais de 7 anos talvez. E eu rezo ainda todos os dias por esse sacerdote. Todos os dias. Eu não sei mais onde ele está, né? Porque já foi transferido já há muitos anos. Mas eu rezo por ele, né? Pela conversão dele, para que... Enfim, o que nós passamos, assim, pra mim foi muito traumático, né? Porque eu tava, assim, no início, digamos assim, da minha conversão, da minha nova conversão, né? Que eu já tinha me convertido uma vez, mas, enfim. E aí eu chorei muito. Processo, a gente tá sempre se convertendo. Exato. Né? Mas, assim, eu tava aprendendo coisas novas, né? Estudando com o Rodrigo, o meu teólogo particular. E aí... né, eu tava, enfim, e aquilo pra mim foi muito traumático, eu chorei demais, né? Isso, nós voltamos pro banco demais. E a Carol não parava de chorar assim, de soluçar mesmo, né? E eu tentei confortá-la e tudo mais. E aí quando acabou a Santa Missa, que todo mundo foi embora, que aquela igreja estava já vazia,
eu fui procurar o sacerdote lá na sacristia para conversar com ele, para explicar para ele que aquilo ali era nosso direito, que a gente poderia, mas assim com muita caridade, né? Tem muita gente que diz que eu sou grosso, que eu não sei lidar com as pessoas, que eu falo as coisas na lata, custe o que custar, doa quem doer, mas aquele dia a Carol é testemunha que eu tive muita verdade. caridade, falei que nós De forma bem admirávamos serena, bem muito humilde. ele e tudo mais, que a gente não tinha entendido por que tinha acontecido aquilo, e dizer que ele fez a minha namorada chorar, etc, etc. Mas ele rodou a baiana, sabe? Parecia que estava possesso, que ele estava muito furioso, né? E ele disse, vocês não me apareçam mais aqui, vocês não pisem mais nessa igreja, e isso é uma orientação do bispo. Não era orientação do bispo, porque eu já tinha comungado várias vezes de joelho nos lábios com o bispo. Então não podia ser orientação do bispo. E nós já tínhamos comungado de joelhos e nos lábios em várias outras paróquias da mesma arquidiocese. Então, além de tudo, eu fico muito triste de saber que ele mentiu para nós, dizendo que era uma orientação do bispo, ou seja, para tentar tirar a responsabilidade dele, né? Bem, passado então esse episódio, né, nós nunca mais tivemos problema com isso ali na nossa arquidiocese. Sempre comungamos nos lábios, de joelhos e tudo mais, e tudo tranquilo, né? Casamos, a Carol passou a usar o véu, né? Era vista como esquisitona porque era a única que usava o véu, etc, etc. Com o passar do tempo, alguns jovens começaram a também comungar nos lábios e de joelhos, algumas jovens começaram a usar o véu, né? Começaram a seguir aquele, digamos assim, aquele exemplo, né? Aquele testemunho. Nós não pregávamos sobre isso, mas as pessoas de olharem a gente começaram também a sentir no coração o desejo, né, de viver dessa forma. Até que um dia nós estávamos em uma outra cidade, que é uma outra diocese, né, e nós fomos à missa. E aí a gente não conhecia as paróquias, a gente não conhecia os padres, a gente não conhecia nada. Nós escolhemos a paróquia que era mais perto da casa da avó, que nós estávamos visitando a avó da Carol, que é minha avó também, né? Dona Carol. Isso. E aí nós entramos naquela igreja, né? Eu de terno, gravata, a Carol de véu. Miguel também. Né? E aí o que acontece? Quando começou a procissão de entrada, o padre olhou para nós assim, só pelo jeito que nós estávamos vestidos, ele já fechou a cara. E ele foi andando assim e olhando. Olhando para nós. Ai, meu Deus, aí eu falei pro Raiman do céu. Mudou assim completamente, eu pensei, o que nos espera nesta Santa Missa? E o que nos esperou? Uma homilia exclusiva para nós. Ele falou o tempo todo olhando para a direção onde nós estávamos. O tempo inteiro ele olhou para nós. E falou coisas absurdas. Ele disse, vocês acreditam que tem gente aqui que não aceita o Papa Francisco? Gente, nós não somos sede vacantista. Nunca fomos. Nós nunca fomos sede vacantista, nunca fomos sede tract. Olha, gente, nós amamos o Papa, amamos né? o Papa, exatamente. Né? E ele dizendo, tem gente aqui que não aceita o Concílio Vaticano II, tem gente que não aceita o Papa Francisco, que se veste não sei o que, falando, olhando para nós. Então a gente teve o privilégio assim, de receber uma homilia exclusiva. Né? Infelizmente. Exclusiva. Aí então, um pouco antes de começar a distribuir a Eucaristia, ele faz mais uma mini homilia, dizendo que aqui na nossa diocese, em respeito ao nosso bispo, todos nós comungamos na mão. Então ele já deve ter imaginado que nós iríamos querer receber o corpo do Senhor nos lábios e de joelhos. Eu nunca vou saber se de repente ele já nos conhecia, porque nós tínhamos o apostolado, Cooperadores da Verdade, nós já tínhamos vídeos na internet, então vai que, quem sabe, ele nos reconheceu ali. Ou então ele simplesmente né, fez um julgamento a partir do que ele viu ali. Julgou o livro pela capa. Né? Mas ele estava certo que nós iríamos querer comungar de joelhos. Então já falei para Carol, com o padre, não, tá? Vamos para uma fila
com um ministro. Porque nessa hora que o padre falou isso, ele já tinha consagrado, né? Enfim, foi um Sim. pouco antes de começar a distribuir a Eucaristia. Eu olhei pro Herman e falei, e agora, meu bem? E agora? Aí ele assim, não, da mesma forma, vamos procurar uma ministra aqui no fundo e é isso aí. Lugar mais escondidinho e tudo mais. E aí o que aconteceu de interessante é que o padre, como a gente sempre ficava por último, né? Ele distribuiu a Eucaristia e foi sentar. E os de lá, de onde ele estava sentado, ele não tirava os olhos de nós o tempo todo. Nós levantamos, fomos para a fila da comunhão. Depois que já tinha passado, né? E ele nos encarando de lá, encarando de onde ele estava. Quando a Carol ajoelhou para comungar, esse homem deu um pulo do banco onde ele estava e assim com uma raiva, com ele veio quase correndo. Ele veio assim a passos largos para tentar impedir a nossa comunhão. Deu tempo da Carol comungar, deu tempo de eu comungar, que eu estava logo atrás da Carol, mas mal eu recebi o corpo do Senhor, ele tirou assim o cibório, né? Tirou das mãos da ministra e deu uma bronca nela na frente de todo mundo. Você não viu que eu falei que ninguém pode comungar de joelhos, não sei o que, não sei o que. Aquela bronca, mas deu tempo de nós comungarmos, voltamos para o nosso lugar, etc, etc. Mas aquilo nos assustou muito, assim, sabe? De como que um sacerdote, um homem consagrado a Deus, pode sentir assim raiva de um fiel porque ele está comungando nos lábios e de joelhos, que é um direito do fiel, né? Então isso que nós estamos contando para vocês, né, deve acontecer em muitos lugares do Brasil, em muitos lugares do mundo. Infelizmente, essas coisas acontecem, né? Bem, agora, além disso, o que mais que nós sofríamos lá, Carol? Em relação, por exemplo, à questão do silêncio, né? Aqui, nós entramos na igreja, ninguém conversa, ninguém fala nada. É um silêncio total e absoluto do início ao fim da Santa Missa. E o que acontecia lá, Carol? Bom, era um ministério de música passando som, mas lá o ministério de música são bandas completas, né? Tem bateria, guitarra, teclado, contrabaixo, tem percussão, batuque, tem tambor, e tem de tudo. De tudo que se possa imaginar. Em algumas até parece um candomblé, sabe? De tanto batuque, né? É batuque e chocalho, né? E é uma coisa assim que imprópria para a Santa Missa, né? Que nós... E aí a gente chegava mais cedo, nós queríamos rezar, mas não dava, porque era tanto barulho assim que não... Sabe? Todo mundo rindo, todo mundo conversando, gargalhadas altas, e todo mundo se abraçando, e todo mundo contando história, e o Ministério de Música passando o salmo, e aquelas baterias, e aquele som, e aquela coisa toda, aquela muvuca toda. Nós estávamos ali de cabeça baixa, tentando rezar, mas a verdade, quem via de fora não percebia, mas... O que a gente sentia por dentro era uma raiva, né? No fundo era uma coisa assim, mas o que dá vontade assim de meu Deus, o que estão fazendo aqui na casa do Senhor, sabe? Porque, que isso, gente? Que isso? Você vai pra igreja pra encontrar o fulano, é a comunidade que se celebra, né? É a comunidade. Fora o fato, assim, de que as músicas escolhidas, na maioria das vezes, eram muito impróprias, né? Um momento de perdão em que se cantava num ritmo de forró. E outra agravante também é que ninguém sabe, né? Hoje quem me vê não imagina que eu já fiz parte de um grupo de dança, né? Litúrgica. Dança litúrgica. Vê se existe um negócio desse, gente, né? Em que as menininhas, todas vestidinhas iguais, entravam na hora do ofertório, dançando e levando a Bíblia e não sei o quê. E danças, às vezes, até sensuais e tudo mais. Porque não existia uma espiritualidade, né, por trás daquilo ali. Era simplesmente, eu vejo hoje, né, eu devia ter 13, 14 anos, era bem novinha, mas era aquela coisa de grupo de jovens, de oba-oba, né, e aquilo ali era pra gente, era se aparecer mesmo, era uma coisa pra eu fazer, pra eu me aparecer. E palmas pra tudo. Mas palmas existe até hoje esse tipo de iniciativa, né, de danças e de encenações no momento do ofertório, né, que é o momento em que o padre faz a oferta, né, a Nosso Senhor, e aí lá existe esse costume do povo também fazer a sua oferta, né. Isso, então, mas a gente até pode gravar um outro vídeo falando sobre o ofertório,
sobre a diferença do ofertório da missa tradicional para o ofertório da missa nova, que mudou assim completamente, né? Mas eu estava falando, qualquer coisinha é palmas, né? Palmas para o fulano que está de aniversário, palmas para não sei quem, palmas para isso, palmas para aquilo. Eu particularmente não gosto, não concordo, tá? Essa opinião pessoal minha, palmas dentro da igreja. Mas quando já acabou a missa, o padre deu a bênção final, e aí quer aplaudir alguma coisa, ainda passa, tá? Mas lá era durante a missa, palmas para tudo, né? Então é muito barulho. Fora a questão do barulho, o que mais que a gente via lá? Roupas indecentes. As pessoas indo para a missa praticamente nuas, né? E não é exagero não é exagero, porque é uma cidade litorânea, né? A nossa cidade tinha praia, muitas né? praias, belas praias, né? E aí o pessoal passava, nós já vimos mulheres dentro da igreja de biquíni e com uma saída de praia de crochê por cima, né? Então, enfim, nós vimos já isso. E sem contar os homens, né? Que nós falamos sempre da modéstia feminina, mas os homens também. Nós víamos muitos homens sair, parecia que passou o dia inteiro no sofá, vendo futebol e vendo televisão, descansando. Na hora da missa, bota o chinelo havaiano e tá lá de bermuda, camisa de time de futebol e vai pra igreja assim mesmo. Quando não é uma regata, né? E lá eles têm muito costume de levantar as mãos pra isso, pra aquilo. Aí de regata, levanta a mão, sovaco peludo aqui embaixo, aquela coisa toda, né? As meninas de mini saia, de micro shorts, né, com as costas nuas, com decotes enormes. E aí, sabe o que é, Carol? Padre nenhum, na hora da comunhão, chama atenção. Diz assim, não, você não vai comungar porque está mal vestida. Agora, você não vai comungar porque se ajoelhou. Né? Então são 2 pesos e 2 medidas, né? Infelizmente é isso. A gente então sofria muito também com esse tipo de coisa, em ver, e percebam bem que não é um mérito nosso, não, né? Nós não nos achamos graça, assim, né? nós não nos achamos melhores e nem com mérito, porque nós sempre fomos franciscanos, né? Temos também o voto de pobreza e nós temos roupas simples, mas assim, existe aquela dignidade para a Santa Missa, né? Exato. Existe como os antigos falavam, né, que existia a roupa de missa, domingo era roupa de missa, né? Até de botar o Dom missa. Fernando comentou isso na palestra ontem também, né? Que se perdeu, né, esse costume, mas Infelizmente que não perdeu. Deveria, né? Mas você deveria ter uma roupa digna para participar da Santa Missa. Por quê? Porque você é convocado para uma audiência no fórum, perante o juiz, ou você é convidado lá para a Câmara de Vereadores fazer um discurso. Você vai o quê? Os homens vão procurar botar terno, gravata, não vão? Exato. Vão para se encontrar com o prefeito, Exato. Vai bota uma roupa. Então, para personalidades, para pessoas importantes aqui desse mundo, os homens então procuram se vestir melhor. Agora, para quando encontrar nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, que é a pessoa mais importante do mundo inteiro, né? Aí vai de qualquer jeito. Né? E as mulheres da mesma forma. As mulheres recebem um convite para madrinha de casamento ou para ir numa formatura em casamento. Elas vão alugar um vestido, não é? Porque a saia cai muito melhor para a mulher, é muito mais feminina. E aí para ir para missa vão com aquelas calças mais justas do que o justo juiz de Deus, né? Exatamente. É triste mesmo. É uma coisa assim que a gente passava e que a gente já ia deixando muito a gente inquieto, né, Isso. Rodrigo? Aquilo deixava a gente assim, ó. Não tem muitas palavras pra dizer, sabe? A ponto de... A ponto de quando nós saíamos da missa, que entrávamos no carro, eu olhava pra Carol e dizia assim, não fala nada. Não fala nada, entrega, não comenta nada, Senhor. entrega, né? Vamos oferecer esse sacrifício, porque além da missa ser o sacrifício de Nosso Senhor, era o sacrifício de ir lá e ver o quanto Nosso Senhor era ofendido, blasfemado na Santa Missa. Deixado de lado, né? Hoje em dia as pessoas, existem muito isso, muitas comunidades em que as pessoas se colocam como protagonistas, né? Da Santa Missa, porque vão lá em cima fazer leituras, porque vão cantar, porque vão... Então as pessoas, é aquilo que a gente falou, parece que a comunidade se celebra. E é muita missa show, né? Muito espetáculo, muita coisa, muito improviso, muita coisa fora do que está previsto na liturgia. E aí então nós, que já vínhamos de uma história de estarmos indo em missas tridentinas em outras cidades, gostaríamos muito de ter a missa tridentina na nossa cidade. Montamos o coral Cooperadores da Verdade, canto litúrgico, gregoriano, músicas em latim, né?
padre ofereceu para nós para cantarmos na missa nova, mas com o nosso coral, né? Em latim. Em latim. Missa nova, Muito mas as bacana. músicas em latim. Isso foi muito legal mesmo. Mas e aí, desde o início a nossa proposta, nossa proposta era cantar na missa tridentina, que nós sonhávamos que um dia nós iríamos ter missa tridentina em Itajaí, né? Tivemos 2 conversas com o nosso bispo, e nas 2 conversas, em nenhum momento ele disse, não vai ter missa tridentina aqui, né? Mas nas 2 conversas ele nos enrolou, né? Essa aqui é a verdade. Ele disse, vamos ver lá pra frente, não sei o que e tal, vamos estudar isso, e foi deixando. Entre uma conversa e outra, acho que passou quase um ano, né? Sim, e nós sabíamos que não é necessária a aprovação do bispo, porém, nós não gostaríamos também, porque nós, vejam, né, que nós já éramos assim os diferentões, né? Eu e o Rodrigo, nossa família, né, o Miguel também, nós já éramos os diferentões, então a gente já não queria ter esse tipo de problema, né, com nenhum sacerdote, com o bispo, né? Nós não gostaríamos de ter isso, então nós vamos conversar com o bispo para que ele soubesse, né, Como os nossos padres ali não conheciam o rito, a forma extraordinária do rito, nós convidamos padres de fora. Então nós já tínhamos 3 sacerdotes dispostos a celebrar para nós em Itajaí. Era só marcar o dia, só marcar o horário que eles viriam. Nós precisávamos apenas de uma igreja para isso, né? E por isso nós fomos pedir para o bispo. E o bispo ficou nessa enrolação e acabou não dando certo. Então essa foi uma outra decepção que nós tivemos lá. E eu acho que para culminar tudo isso, e nós já terminarmos esse vídeo que já ficou muito longo, teve a questão da primeira Eucaristia do João Miguel. Então nós acompanhávamos a catequese, o livro de catequese era muito ruim, cheio de teologia da libertação, cheio de coisa que não presta, tá? Mas nós acompanhávamos, ele ia para lá, tinha uma catequese lá, chegava em casa, tinha uma outra catequese em casa, para ele ser bem instruído. Fora que muito antes dele entrar para a catequese, nós já tínhamos dado uma catequese para ele com o catecismo da Igreja Católica. Sim. Ele já foi para lá bem instruído, né? Mas aí nós não tínhamos o conhecimento que nós temos hoje de que não é obrigatório que ele frequentasse a catequese da paróquia, né? Os pais, eles têm a primazia, os pais eles têm em primeiro lugar o dever, a obrigação de educar os seus filhos na fé. Portanto, a criança chegou aos 7 anos de idade, 7 anos para a Igreja Católica é a idade da razão, então a criança já deve, né, ser instruída muito antes, lógico. Mas com 7 anos, então, ela começa a discernir bem o que é pecado, enfim, todo o catecismo a gente já trabalhava com Miguel há muitos e muitos anos, né? E aí chegou a data da primeira Eucaristia, que foi esse ano de 2019. Só, Carol, antes da gente falar da primeira Eucaristia em si, eu gostaria de lembrar que o João Miguel, como já tinha consciência do que é pecado, ele já se confessava. Né? Então, muito antes ele já se confessava. E as crianças da primeira Eucaristia lá não podiam se confessar antes daquela semaninha prévia da primeira Eucaristia. Mas então teve uma reunião, poucos dias antes da primeira Eucaristia, onde eles nos falaram que veio uma determinação do pároco exigindo, então era assim uma determinação, não era, né, que vamos fazer dessa forma, não, né? Exatamente, não era opcional. Todas as crianças iriam receber Nosso Senhor pela primeira vez em 2 espécies, né? O pão, corpo e sangue. Isso, o corpo e o sangue nas mãos. E aí nós ficamos assim, porque isso não pode, existe. Isso não existe. Não é nem questão de você querer ou não querer. Isso não é opcional. Não é opcional. Né? Não está previsto. Não existe. A questão do fiel pegar o sacrossanto corpo do Senhor com as mãos e intingir no sangue e ele se autocomungar, isso não existe em lugar nenhum. Isso não existe para ministro extraordinário da comunhão, isso não existe. Para ninguém. Só o sacerdote. Só o sacerdote que faz. Então, mas o sacerdote, quando ele intinge o corpo no sangue, ele dá nos lábios do fiel, não tem conversa, não tem. E aí veio essa determinação. Bom, nós tentamos argumentar, né? Não adiantou. E aí até teve uma situação um pouco chata, que nós fomos conversar, o Rodrigo foi conversar com o padre, até porque veio uma outra determinação de que todas as crianças tinham que ser iguais, né? Tinha que ser igualado. Comunista, né? Usar uma alva para ficar um igualzinho o outro. E aí nós também já pensando, poxa, mas isso, né, não precisa ser dessa forma, enfim. Mas enfim, algumas
semanas antes, pouco tempo, pouquíssimas semanas antes, a gente conversou com outro padre, amigo nosso, de outra cidade, né? Não sei quantos quilômetros longe, mas viajamos 1h30 até lá. Esse padre celebrou de forma privada para nós, né? E isso foi no dia de São Luís Maria Grignon de Montfort, dia 28 de abril, né? Um dia depois do meu aniversário, 2 dias depois do nosso casamento, aniversário de casamento, e o dia que nós escolhemos, então, para a primeira Eucaristia do João Miguel. E também para a nossa consagração à Nossa Senhora, né, conforme o método né? De São Luís. De São Luís Maria Grignon de Montfort, então, Tratado da Verdadeira Devoção. Este sacerdote, que é um grande amigo nosso, que nós temos muita estima por ele, rezamos muito pelo sacerdócio dele, né? Então ele pediu para nós entrarmos em contato com a nossa paróquia, pedindo autorização, veio uma autorização por escrito, e aí ele fez a primeira Eucaristia do João Miguel na forma extraordinária do rito romano, e também fez a nossa consagração, a bênção das cadeias, etc, etc. Então Sim. Foi algo fantástico, extraordinário, uma missa privada, só nós ali, né? Na forma extraordinária, e assim o João Miguel recebeu o corpo do Senhor de joelhos, nos lábios, como deve ser. Porque também nós nunca obrigamos o João Miguel a nada, nunca, né? Mas ele foi aprendendo com a gente, com o nosso exemplo. Ele sempre quis imitando, né? Ele sempre quis imitando o nosso exemplo. Tanto é que, quando eu comecei a ir à missa de terno, ele já disse: quando é que vão comprar um terno pra mim? Quando é que vão comprar uma gravata pra mim? E aí o Rodrigo tem um chapéu tipo Panamá, e agora o Miguel comprou um chapéu pra ele também, pra ser igual ao pai, né? Então é sempre aquela questão de que o exemplo, né, ele arrasta, né? É verdade. E aí foi uma grande graça pra nós, né? Então que o nosso filho pudesse receber, Nosso Senhor nunca tivesse colocado as mãos, ele nunca colocou as mãos no corpo do Senhor até agora, né? Quem sabe se ele for padre, daí sim ele vai poder... Tiver as mãos ungidas, né? Tiver as mãos ungidas, ele vai poder tocar o corpo de Nosso Senhor. Gente, ficou longo, tá? É isso. A gente quer dizer para vocês, então, novamente, que tudo que nós contamos para vocês hoje, esse testemunho, serviu para a nossa edificação. Serviu para o nosso crescimento espiritual. Deus, né? Em tudo nós agradecemos a Deus. Tudo. Nós não contamos isso reclamando, nos queixando, nós não temos mágoa de nenhum sacerdote, pelo contrário, nós rezamos muito por todos eles, né? E tudo isso fez com que nós crescêssemos, evoluíssemos e chegássemos a um ponto em que nós tomássemos a decisão de vir morar aqui em Bom Jesus do Itabapoana. E é uma coisa que eu ouvi bem interessante de uma amiga nossa, seguidora nossa, e falou assim, que nem todo mundo é chamado para vir morar para cá. Exato, imagina. Até porque não vai ter espaço. A cidade nem cabe, né? Não vai ter espaço para todo mundo. Mas que cada um de vocês que está ouvindo esse vídeo agora, que está vendo, que se identificou, né, com algum ponto, vai perceber assim que infelizmente nós temos que lutar sim por uma igreja melhor, nós temos que denunciar os erros, os abusos, mas nós temos também que saber o nosso limite, né? Que a igreja não é nossa, a igreja é de Cristo, e que as portas do inferno nunca vão prevalecer sobre ela. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém.